Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a esta casa. Hoje nós vamos falar sobre o tema Amai vossos inimigos. Nós estaríamos contemplados se nós compreendêssemos que, além do amar esse inimigo, aquele que nos causa mal, aquele que nos provoca, que nos deseja mal, nós temos que reconhecer o outro inimigo que está dentro de nós e só retirando é que podemos amar os nossos inimigos. Quando Jesus veio aqui, ele disse que não veio derrogar a lei. Na época de Moisés, se falava da lei de olho por olho, dente por dente, odiai o vosso inimigo, mas Jesus chegou e disse, porque as pessoas já estavam em condição de compreender, que era necessário amar o nosso inimigo. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E aí a gente tem que buscar uma compreensão acerca do significado destas palavras do Mestre Jesus. Inicialmente nós devemos compreender esse amar do inimigo como a mais sublime aplicação do amor ao próximo. Porque se nós formos analisarmos conforme é dito do Evangelho, nós vamos observar que quando nós amamos aquele que está próximo de nós, amamos nossos irmãos, os nossos pais, os nossos parentes, aqueles amigos mais próximos, na verdade nós não estamos fazendo nada a mais, porque nós estamos simplesmente dentro de um clima de conforto, de harmonia. E nós precisamos, na verdade, se reajustar perante toda a humanidade. Precisamos criar dentro de nós o sentimento de amor ensinado por Jesus, para somente assim podermos nos libertar de todo tipo de sofrimento. E quando buscamos o amar ao inimigo, nós estamos fazendo a maior prova, trazendo a maior prova de aplicação do amor ao próximo. Pois amar o próximo como a si mesmo é um mandamento de Jesus. Mas muitas vezes a gente, na nossa ignorância espiritual, pensamos que o próximo é só aquele que está muito próximo, é aquele que é o nosso amiguinho, é aquele que compartilha das nossas ideias. Mas o próximo são todos os irmãos. No entanto, também não podemos sermos inocentes ao ponto de querermos comparar, dar o mesmo valor para aquele que está realmente compartilhando dos nossos ideais com aquele que procura nos fazer o mal, com aquele que procura nos ofender, que nos aflige, que nos persegue e que nos calunia, mas que devemos orar. E aí, esse amar os inimigos, ele não tem o significado de depositar a mesma confiança, a ternura e efusões de amizade do mesmo jeito que eu deposito com o próximo o meu amigo, aquele amigo confidencial, aquele amigo que nos ajuda a todas as horas. Absolutamente nós não poderíamos compreender isso daí. Até porque quando estamos na presença de um amigo, há uma emissão de fluidos muito positivos, fluidos muito saudáveis. Quando estamos na presença daquele que nos faz o mal, aquele que nos quer o mal, a relação fluídica se altera profundamente. Não é a mesma relação. A partir daí, a gente vai perceber que não teria lógica termos o mesmo tratamento para com aqueles que ainda não compreenderam a mensagem do Cristo e que busca se vingar, que busca externar todo tipo de ódio. Também nós não podemos entender que esse amar o inimigo é você estar sorrindo, é aquela simpatia, é aquela afeição, aquele carinho, aquele abraço, como nós fazemos com aquele que nos são caros. Mas que também sentir prazer na sua convivência. Nós não poderíamos interpretar o amar o inimigo desta forma, conforme os evangelistas trazem a mensagem de Jesus. Também, aí nós devemos compreender que não é forçar para que não
não haja diferença entre ele e os amigos. Porque se nós compreendermos assim, nós iremos entrar num conflito de ideias e não iremos compreender a mensagem do Mestre, do que é realmente o amar os inimigos. Precisamos observar que existe esta indiferença, mas que devemos ter um direcionamento diferente do qual ainda estamos fazendo. Ainda não queremos se aproximar daquele que nos calunia, ainda não queremos fazer as nossas preces conforme o Mestre Jesus nos orienta, nos mostra o caminho para nos libertarmos desses sentimentos inferiores que nos sufoca, que faz com que não evoluamos o necessário, não conseguimos progredir. Mas sim, amar o inimigo vai significar não guardar ódio, perdoar. Porque quando nós guardamos o ódio, nós passamos a se apoderar de um sentimento muito destrutivo, algo que nos incomoda, algo que nos aflige, que nos faz mal. Sentimos o coração pesar quando estamos guardando o ódio. O perdoar é a necessidade para retirar de dentro de nós todo aquele sentimento inferior que nos sufoca, que nos deixa mal, que nos traz as crises existenciais. Porque estamos sempre com aquela ideia fixa, a monoideia, quando nós não perdoamos, quando nós guardamos o ódio em relação àquele que nos ofende. E também nós devemos estarmos abertos à reconciliação. Se aquele que nos ofende passa a se comportar de uma forma diferente, ou então a gente tem que ser o exemplo também, se comportando de forma diferente, para que ele não encontre mais motivo de nos perseguir. Muitas vezes, alguém que nos tem ódio consegue fundamentar o seu ódio de uma forma equivocada, mas que à primeira vista convence, e diz o seguinte: olha, eu tenho raiva de fulano, está observando aí o comportamento dele, olha aí o que ele faz de mal, ele só procura criticar, não quer reconciliar, não perdoa ninguém, aí começa a falar, e aí a gente fica naquela situação. Realmente, eles têm razão mesmo, está dizendo isso, tem razão, porque nós não devemos opor-se à ideia de reconciliação quando isto é possível. Também não vamos forçar, porque não é da natureza a mudança brusca de atitude, de comportamento e de sentimentos, mas nós não devemos se opor. É desejar-lhe o bem. Por mais que alguém queira lhe fazer o mal, por mais que alguém lhe critique, lhe faça o mal, lhe persiga, nós devemos desejar o bem. Por quê? Porque estaremos emanando energias positivas. Nós estaremos entrando em uma sintonia espiritual muito positiva que nos trará o bem e levará o bem até aquele irmão necessitado. Porque na verdade aquele que odeia, aquele que persegue, aquele que calunia, ele está sendo mais uma vítima de processos obsessivos, está doente da alma. E não prejudicá-los, socorrê-los. Muitas vezes alguém diz: se eu tiver uma oportunidade de prejudicar fulano que tanto tem raiva de mim, tanto me persegue, eu farei. Não, o amar o inimigo é você tendo a oportunidade, não usando desta oportunidade. É poder ajudar em circunstâncias diversas quando há essa necessidade. Eu sei muito bem da dificuldade de fazermos isso, porque dentro de nós ainda tem sentimentos muito deletérios que nos sufoca, nos impede de tomarmos estas atitudes. Alegrar-se com os bens que os atingem. Muitas vezes a gente tem notícia de uma boa ação, de uma ocorrência positiva na vida de alguém que nos persegue, daquele que a gente considera inimigo, e a gente deve ficar satisfeito. Graças a Deus, porque está dando certo as coisas. Porque isso já será um motivo de amenizar aquele sentimento de ódio. Será um motivo de emanarmos um sentimento mais positivo para com o nosso próximo. Significa que nós estamos conseguindo compreender efetivamente a mensagem do Mestre Jesus.
Porque muitas vezes fazemos leituras diversas, mas nós não temos a compreensão. E por que é que nós não temos a compreensão? Porque nós resistimos em praticá-lo. Nós temos aquela forte resistência com muitos argumentos para não ceder nem um milímetro e sim se manter na defensiva. Como se aquela defensiva fosse uma barreira vitoriosa, como se aquilo dali lhe trouxesse algo de bom. Quando na verdade você fazendo uma reflexão mais a fundo, vai perceber que está sendo prejudicado pelo fato de estar sendo portador de energias deletérias, de energias pesadas. Porque quando pensamos, emitimos energia. E essa energia retorna para nós mesmos. Então é necessário que mudemos a nossa sintonia mental para sermos um emissor de energias positivas e vivermos plenamente um momento de paz e tranquilidade aqui nessa terra. Porque se continuarmos nessa intensa batalha de retribuir só com o mal, do revide, nós iremos entrar num ciclo vicioso de atritos diversos onde a gente não se liberta. E todo atrito nos causa mal, nos causa um mal-estar, nos perturba. Às vezes a gente está pensando que está na defensiva, que está se defendendo, mas na verdade está atraindo para si o mal, porque fazer o mal é atrair o mal para si mesmo. Então nós percebemos que o significado de amar os inimigos é exatamente esse: buscar fazer o bem que puder, não desejar o mal, não buscar se vingar. E acima de tudo, trabalhar os sentimentos inferiores que ainda perduram em nossas vidas. E vamos observar aqui que os inimigos desencarnados, porque nós só pensamos no inimigo que está no meio da rua, no inimigo que nós estamos vendo, no inimigo que está ali encarnado. Mas existem também outras espécies de inimigos, que são justamente os inimigos desencarnados. E estes muitas vezes são fazem mal de maior intensidade, porque liberto da matéria, nós não estamos vendo, ele tem maior tempo, todas as possibilidades. Mas, no entanto, esse inimigo desencarnado só consegue nos atingir quando entramos na mesma sintonia mental. Quando buscamos fazer o mal, nós sintonizamos com os espíritos que se comprais com o mal. Ao contrário, se fizermos o bem, nós iremos criar uma barreira em torno de nós, onde resistiremos a todo mal praticado. No livro Consolador, é questionado o seguinte: se uma criatura desencarna, deixando inimigos na terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? E Emmanuel vem responder, vem falar, entre outras coisas, que é interessante, que eu não coloquei todas a resposta completa dessa questão, que é justamente para vocês fazerem a leitura depois. O ódio é a algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Então, Emmanuel já vem dizer aqui que há essa perseguição, que se eu aqui não me reconcilio com o inimigo enquanto estou a caminho, conforme o Mestre Jesus orienta, essa inimizade vai perdurar por longo tempo, vai perdurar talvez por 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 2000 anos, milhares de anos, enquanto a gente não fizer a reconciliação. Por isso que Jesus nos orienta: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho com Ele. Porque é mais fácil, enquanto estamos aqui, rompermos estes laços perniciosos e fazermos um novo recomeço em nossas vidas. E esse ódio, na verdade, o ódio é que nos prende, que nos torna prisioneiros. Quando cultivamos o ódio, nós estamos prisioneiros de si mesmo. Ao contrário do que a gente pensa, somente do outro. Não, somente estamos prisioneiros de si mesmo. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes das antipatias e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos de aversão e da vindita implacáveis. Então, enquanto nós temos os inimigos aqui, é interessante que a gente
possa se reajustar. Porque, conforme Emmanuel coloca no livro Consolador, permanece essa dissensão, esse ódio permanece, essa perseguição persiste. E nós passaremos a sofrer os processos obsessivos, as influências espirituais negativas, onde nos perturba, nos agita. E qual o melhor remédio para nós se livrarmos desses processos? A mudança, a modificação do nosso comportamento, as nossas atitudes positivas é que faz com que crie-se um campo de energias positivas ao nosso redor e se constitua uma barreira de proteção para todos nós contra aqueles inimigos que estão no momento desmaterializados. Mas enquanto estivermos praticando as mesmas ações, estamos sujeitos às influenciações negativas daqueles que estão lá do outro lado. Emmanuel continua. No caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? De jeito nenhum. Não ocorre. Essa ação toma conhecimento. Mas, no entanto, às vezes nós necessitamos de passar por essa dificuldade, como processo de aprendizagem. Porque, muitas das vezes, quando alguém chega, por exemplo, e dá um conselho, você diz, eu não quero ouvir conselho. Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Outro diz, mas Jesus me propõe uma coisa muito impossível na minha vida, que não raciocina em torno da possibilidade de, aos poucos, conseguir fazer aquilo que Jesus ensina. E Emmanuel diz, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada. Como a de ensinar-nos a fortalecer a moral, a tolerância, a paciência, a conformação, nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Se nossos anjos da guarda, os espíritos benfeitores, se Jesus viesse nos proteger daqueles que nos perseguem, quando é que nós iríamos despertar para fazer a nossa transformação moral? Quando é que nós iríamos despertar para o exercício da paciência e da tolerância? E então, nós ainda não adquirimos os valores necessários para a evolução espiritual. Estaríamos na condição daqueles filhos mimados, protegidos, mas que no primeiro momento que sai à rua se perde, porque não aprendeu nada. E nós, os nossos guias, os nossos protetores, o Divino Mestre Jesus, não teria como fazer isso, porque a nossa evolução ficaria estancada. Nós não evoluiríamos e nós, consequentemente, não atingiríamos a nossa felicidade. E a felicidade é um caminho inevitável para todos nós, porque Deus representa o amor maior. Jesus veio nos ensinar este amor, ensinando a necessidade também de amarmos os nossos inimigos. Daí, a permissão desse sofrimento é dada em função das nossas inferioridades, em função das nossas dificuldades em trabalhar os nossos sentimentos menos nobres. E é por isso que há essa permissão. Mas precisamos fortalecer o nosso caráter, a nossa condição moral, para que possamos progredir e esse progresso represente a nossa paz interior, que ainda não conquistamos na plenitude pelo fato de permanecermos em conflito com a ideia de mudar. Com aqueles conflitos de que é difícil mudar, não consigo mudar, ou muitas vezes nós não temos a coragem suficiente para mudar, a coragem suficiente para reconhecer os nossos equívocos e partir para uma transformação, mudar o rumo de nossas vidas. No livro dos Médiuns, aí vai falar sobre os motivos da obsessão. Variam conforme o caráter do espírito? Então é perguntado lá no livro dos Médiuns, e por que é que existem essas obsessões? Quais são que tipo de obsessão? Como é que ocorre uma obsessão simples, uma obsessão mais complexa, como uma subjugação, por exemplo? E aí
Allan Kardec, através da espiritualidade superior, vem nos esclarecer. Tem algo a se queixar durante sua vida ou em outra existência. Alguns espíritos se queixam, por isso mesmo perseguem. Simplesmente estão infelizes, insatisfeitos e encontram prazer simplesmente na perturbação em relação aos irmãos. Já tem outros que simplesmente pelo desejo de fazer o mal promove as perseguições no campo invisível. E também tem outros que são guiados por um sentimento de covardia que os leva a se aproveitar da fraqueza moral de certos indivíduos que sabem incapazes de lhes resistir. Então tem espírito que às vezes faz o mal pelo mal e essencialmente ele ataca mais aqueles que não têm a condição de resistência. Nessa mesma questão, espírito vem e responde dizendo: tem determinadas pessoas que a gente ia perseguir, mas só que ela é muito forte, muito resistente, a gente não ia perder tempo com ela. E às vezes persegue os bons no sentido de querer destruir o bem que existe. Mas, no entanto, a nossa maior barreira é a nossa mudança. Então existem diversos espíritos que podem nos perseguir. Não necessariamente aquele que a gente prejudicou, mas pode ser outro, simplesmente pela vontade de fazer o mal. E alguém poderia perguntar: e vai me atingir qualquer um assim? Não. Se eu tiver uma condição moral elevada, uma ligação com Cristo, eu estou bem assistido, eu sou protegido, não vou receber essas influências deletérias. Mas enquanto eu não me ligar ao Cristo, ligar-se à espiritualidade maior, eu vou estar sempre sujeito às quedas morais. Porque sem ligação com o plano maior, nós estamos enfraquecidos, precisamos de criar essa resistência. O único caminho é ligando-se a Jesus, levando Jesus em nossas vidas, conduzindo os ensinamentos dele para as nossas vidas diárias. Porque à medida que eu me fortaleço, eu estou protegido. Não há mal que me atinja se eu faço o bem. Se eu não faço o bem, eu estou enfraquecido e então estou sujeito à influência do mal. Mas só existe o mal enquanto o bem não chega. O mal, na verdade, é a ausência do bem. É quando a pessoa não compreende o significado de fazer o bem e fazendo o mal, recebe simplesmente o mal. Daí é necessário nós estarmos sempre antenados. E se nós não amamos os inimigos, nós cultivamos um sentimento de ódio, um sentimento de vingança. O que é que nós estamos cativando para nós mesmos? As energias negativas, atraindo para si aqueles espíritos inferiores que podem nos perturbar por diversos motivos. Não necessariamente só por uma vingança, mas pelo prazer de fazer o mal, por encontrar em nós esse caráter viciado. E aí a gente tem que rever a nossa postura enquanto ser da criação divina. A sintonia é válida para todos os tipos de espírito, razão porque a proposta em favor da saúde integral se radica na transformação moral do ser para melhor, que faculta o convívio com os seus e os mentores da humanidade, sempre interessado na instalação da ordem, do progresso e da felicidade. Através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós recebemos esta informação de que é necessário nós nos sintonizarmos com a prática do bem, que é necessário nós fazermos a nossa reforma moral. E a reforma moral se faz quando nós avaliamos os nossos defeitos, percebemos onde estamos falhando e buscamos sintonizar com Cristo. E o sintonizar com Cristo tem um significado muito profundo, que é buscar fazer tudo aquilo que Ele nos ensinou. E nós ainda estamos no estágio de buscar, de ter um objetivo a atingir. Estamos ainda numa condição de inferioridade moral, a qual nos permite buscar. Muitas vezes estamos esquecendo dessa busca. Muitas vezes estamos esquecendo de renunciar ao nosso orgulho, às nossas vaidades,
que é um inimigo muito feroz que está dentro de nós e nos afasta do nosso próximo. E não conseguimos amar o nosso próximo como a si mesmo. Não conseguimos amar aquele que nos ofende e nos calunia, que também é o nosso próximo. Quando Jesus fala de dar a outra face, as pessoas, quando não têm essa visão da doutrina espírita, ou então o orgulho está incrustado dentro de si em sua maior profundidade, às vezes nos ignora. Nos chama até de besta, de bobo, e outras coisas mais que a gente não vai se pronunciar aqui. Mas é pura ignorância, é por um atraso espiritual, porque não está apto a compreender o ensinamento de Jesus, que resume-se no amor. Então, não significa dar a outra face, não significa deixar livre o campo aos maus, interdição de toda defesa. Quando nós alguém nos faz o mal, e nós revidamos com o bem, nós estamos dando a outra face. Quando alguém nos agride verbalmente ou fisicamente, e nós levantamos um questionamento, e por que você me agride com estas palavras? Qual o porquê? Se a gente tiver coragem de se expressar assim, a gente vai deixar aquele que nos ofendeu de uma forma muito desequilibrada, inicialmente. Vai fazer com que ele raciocine. Enquanto se alguém gritar comigo e eu gritar no mesmo tom, ou então em tom maior, na verdade eu estou me igualando a ele. Eu estou entrando na mesma sintonia de pensamento dele. E então eu não estou mostrando a outra face, eu estou mostrando a mesma face. E mostrar a mesma face é se envolver no campo da inferioridade moral. É buscar mais atrito, mais inimizade, mais perturbação. Quando nós temos alguém que nos quer mal, a gente, claro, que vai fazer as nossas defesas. Do mesmo jeito que quando alguém nos persegue, a gente ora por ele, para que amenize o coração dele, para que ele mude o pensamento. Mudando o pensamento dele, já deixa de vir aquelas energias negativas para cima da gente. Mas significa o quê? Condenar a vingança. Nós não podemos cultivar dentro de nós a vingança. Vingança que é um sentimento de inferioridade. Vingança que é um sentimento que nos traz mal, que faz com que nos sintonizemos com as esferas inferiores, e isso traz para nós grande sofrimento, grandes perturbações. Precisamos pagar o mal com o bem e, acima de tudo, sacrificar o nosso orgulho. Porque muitas vezes queremos revidar entre aspas, a altura, queremos se igualar, queremos ser até superior, revidando aquelas agressões gratuitas, mas não percebemos o quanto estamos sendo ignorantes, não percebemos o quanto nós estamos cultivando o mal para nós mesmos, estamos revidando. É necessário mostrar a outra face através da palavra cristã, através do diálogo, através de uma reação, de uma ação adversa. Não reagir, porque reagir é simplesmente um instinto, mas agir. Quando alguém fala muito alto comigo, e eu falo bem baixinho ao camarada, escuta um barulho terrível, porque toca no íntimo da alma dele. Mas quando eu grito, ele não escuta, ele grita mais. E aí nós entramos na mesma sintonia. Então precisamos muitas vezes sacrificar o nosso orgulho. Precisamos muitas vezes saber o momento de ficar calado quando a situação é de conflito. Às vezes nós queremos resolver um problema do mundo, às vezes, de forma exagerada, um pouco. Às vezes queremos resolver muitas coisas e não sabemos o momento de se calar. Não aceitamos o momento de se calar. E falamos demais, e essa fala a mais faz com que a gente traz muitos prejuízos, se
prejudica em muitos momentos. O ódio, agora eu vou ter que correr em função do tempo, né? É um consolador a respeito do ódio. O ódio que é aquilo que nos sufoca, que nos perturba, que nos agita, que nós devemos tirar dentro de nós, porque é o grande inimigo que está dentro de nós. O ódio, o orgulho, é o grande inimigo que está dentro de nós. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Aí Emmanuel, muito mansinho, vem dizendo o seguinte: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade. Então Emmanuel diz que ainda estamos envolvidos em sentimentos muito animalescos, muito brutal. Ainda estamos vivenciando a era da ignorância quando estamos com ódio dentro de nós. Ainda não humanizamos no sentido literal da palavra, porque somos da espécie humana, mas no entanto, isso é uma classificação taxonômica, mas no entanto o sentido literal de humanizar às vezes não está dentro de nós. O humano que Jesus veio trazer é aquele que representado através do amor. E Emmanuel continua: todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Daí a gente tem a necessidade constante de nos evangelizar. Nos evangelizar significa nos aproximar de Deus, nos aproximar das mensagens do Cristo, compreender as palavras do Cristo, que traduz todo um amor que devemos criar dentro de nós para multiplicarmos para toda a humanidade. Então, é necessário que nós possamos nos envolver na prática do Evangelho. Não somente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas compreender o Evangelho segundo o Espiritismo. A compreensão passa necessariamente pela prática. Quando eu estou aflito, então, quando eu busco se tranquilizar, eu já estou compreendendo que é paciência lá do Evangelho. E aí é necessário ter ele em nossas vidas. Não é somente ter para eu ler no momento que eu estou bem, mas lembrar dele e usar no momento em que eu estou em dificuldade. Isso é evangelizar-se. Isso é transformar-se. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Só compreenderemos o que é efetivamente amar os inimigos quando nós chegarmos ao plano superior. Mas só chegamos através da evangelização. A evangelização é compreender o sentimento maior, que é o amor, em sua maior inteireza. Praticar em sua maior inteireza a caridade. A caridade que é o meio da salvação, da libertação de nossos sofrimentos. O ódio, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, de Valdo Franco, através do espírito Joana de Ângelo, assim define o ódio. O ódio é remanescente vigoroso das mais sórdidas paixões do primarismo selvajado, que permanece em luta titânica com a razão e o sentimento de amor inato em todos os seres. Nós fomos criados para amarmos. Deus, quando nos criou, tinha um propósito de sermos felizes, de implantar em nós o amor. Mas, no entanto, nós nos desviamos e adquirimos sentimentos inferiores, como o ódio, e estamos nesse conflito existencial, nessa crise que às vezes nos aflige, nos perturba, e nós não temos a compreensão do motivo pelo qual estamos passando pelo sofrimento. Qual o motivo pelo qual eu estou aflito? Por que eu estou impaciente? Por que eu não faço a caridade? Por que eu não perdoo aquele que me ofende? Existe esse conflito interior dentro de nós. E Joana de Ângelo vem muito bem
retratar isso aí. O ódio permanece no mundo na condição de loucura que o tempo amorosamente irá desfazendo, fertilizando as plantas da misericórdia, que é o germinar desse amor no solo do sentimento. Então, o ódio é algo passageiro. E é uma boa notícia que Joana de Ângela nos traz. É algo passageiro. Um dia nós iremos com certeza superar esse sentimento que nos sufoca. Mas que aos poucos vai surgindo o amor em nossas vidas. Mas, no entanto, nós não podemos esperar que isso venha ao acaso, que isso venha gratuitamente, porque não vem. Precisamos nos esforçar para modificar. E o maior esforço que podemos fazer é buscar amar o inimigo. Aí sim, aí a gente diz, eu sou vitorioso, porque agora eu não me perturbo mais com os meus inimigos. Ao contrário, eu desejo bem. Ao contrário, eu busco fazer bem àquele que me ofende. Eu busco orar. Imagine quando estivermos dizendo isso do fundo do coração. Aí sim, esse ódio que é o amor enlouquecido vai dar espaço para o amor que é a nossa felicidade, que ainda não é deste mundo, mas que iremos atingir. Conforme os espíritos superiores, nós não temos outra alternativa. Seremos felizes. Não existe outra possibilidade. O problema é que às vezes decidimos por se manter na infelicidade por longo período. Os inimigos mais cruéis, continuando, Jesus e a atualidade, de Divaldo Franco. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no ímã das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, o egoísmo e o desfaz da acomodação social aparente. Veja como Joana de Ângela os toca de forma muito profunda, porque cada um tem que progredir, cada um tem que alcançar a sua felicidade, a sua paz. E só alcança com a grande transformação moral, só alcança quando modificamos as nossas atitudes, os nossos comportamentos infelizes. Joana de Ângela continua. Em a negativa de Pedro, 3 vezes repetida, a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude, porquanto, tão logo que ele veio a cair em si, chorou amargamente. Devemos buscar, ver esse exemplo de Pedro, nos arrepender do mal que a gente possa fazer, nos arrepender do ódio que a gente possa externar ao nosso irmão, porque é necessário o arrependimento. É necessária a consciência de que errou, de que se equivocou. Do mesmo exemplo que Pedro, quando nega Jesus por 3 vezes, ele se arrepende, nós devemos se arrepender também dos nossos erros. Se arrepender não representa entrar numa crise, uma perturbação, não. É reconhecer o erro e começar novamente a fazer um novo caminho, agora um caminho trilhado pelo Evangelho de Jesus, o Evangelho libertador. Então fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuando. Então, para que nós vencemos esses sentimentos inferiores, para que nós possamos amar o nosso inimigo, o nosso próximo, o nosso inimigo que será amigo, nós devemos seguir Jesus, que é a própria terapia. É o exemplo maior que nós devemos seguir, conforme nos coloca a doutrina. Jesus é o nosso modelo e guia. E a partir daí, nós conseguiremos atingir a nossa transformação e iremos sentir a paz prometida por Deus quando nós não tivermos mais nenhum sentimento inferior e deixar habitar dentro de nós o amor, que será a nossa felicidade, a nossa paz. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja.